Os livros do Pablo Marçal estão mudando a vida de milhares de pessoas. Seja você também uma delas, clica no primeiro link da descrição. Pablo, como faz para encurtar o tempo? Anota aí. Tem que dar um salto de crença. Uma vez Davi, o rei Davi de Israel, foi preso pelos filisteus. Olha o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo coisa normal, não. Ele estava espiando e investindo atrás dos filisteus, porque quem pôs primeiro armamento de fogo na guerra foi o filisteu, não foi o israelense. Davi não sabia como é que fazia, foi inventar a moda de ir lá copiar os caras prenderam ele. Às vezes, quando você for encurtar esse tempo, talvez você vai ficar preso em algum limbo, e vai virar refém, vai ter dependência emocional de alguém, mas não tem problema. Pegou o que você queria? Vamos marchar, vamos sair. Pablo, fala para nós, como que faz para pegar 10 anos e enfiar num ano? Num único ano? É muito simples. Só pensa nisso o ano inteiro. Só isso. É só você pensar só nisso o ano inteiro. Quando eu fiz isso pela primeira vez, veio na minha cabeça algo. Esse trem não vai funcionar. Que faltava argumento de alguém que fez de forma intencional. Eu já vi várias pessoas avançando 10 anos, 100 anos, 900 anos. E eu posso falar uma coisa para vocês. A coisa mais deliciosa que tem é sentir 1000 anos dentro dos seus 120. Pablo, como é que sente isso? Eu não gostaria de usar isso como referência, mas se eu usar, você acredita na hora. Então eu não vou usar de primeira, porque você fica doidinho por causa de uma coisa que é tangível. Mas o dia que você bate um valor financeiro de R$1 bilhão, você dá um salto de 1 milênio. Exatamente. Você é uma pessoa que foi programada por Deus para viver 120 anos. Quando você gera um campo de energia, financeiramente falando, que equivale a 1 bilhão, você deu um salto de 1 milênio. 1 milênio. Quando você dá um salto de uma casa do 7D, que é 1 milhão, você dá um salto de 100 anos. Porque um trabalhador comum não tem possibilidade de ter isso nunca. Então, só para você entender a escala com o tempo, eu fui estudando o tempo e a escala. Quando você gera energia, aí agora eu falei só de dinheiro, agora vamos falar que me interessa de verdade. Imagina você dando um salto de 1000 anos, trocando pedra por ogiva nuclear no mundo espiritual. Imagina você dando um salto de 1000 anos, você saindo no campo almático de alguém que ofende com tudo que falam para você. Imagina você se ofendendo com tudo que falam para você. E aí o que acontece? Imagina você saindo para 1000 anos. Alguns amigos pessoais não concordaram e não aceitam minha transformação nesses últimos 8 anos. Não aceitam. Isso é problema deles. E vieram me falar. Um veio e falou: olha, a gente acha que você é psicopata. Aí eu falei: por quê? Porque você não importa com os outros de verdade. Eu falo: importa sim. Quer ver? Vamos pegar as mensagens do celular? Aqui, ó, falei para você, ó, estuda. Você estudou? Não. Presta atenção. Você está falando, não, vamos ficar quietinho agora que eu vou mostrar. Lembra que eu chamei você para ir no MEDP comigo lá do Rio de Janeiro, lá de Curitiba, lá não sei o quê, e você ficava olhando para mim com cara de deboche? Peraí, você também, deixa eu pegar a mensagem aqui. Olha aqui. Na verdade, que eu não me preocupo, eu não cuido da sua vida, mas eu fiz de tudo para você seguir o caminho que eu estava seguindo. Quando você estava falando merda de seriado de Netflix, eu estava te mostrando livro. Eu te mostro aqui a conversa. E mostra a conversa. Só que é mais fácil eu te chamar de psicopata porque você cresce. E é mais fácil te chamar de narcisista porque você tem certeza de quem você é. É mais fácil você chamar de qualquer coisa do que você ver alguém que tem crescido em Deus, prosperado e aceitado e falar assim: me ensina. Seus verdadeiros amigos nunca vão pedir para aprender com você. Eles vão pagar mais caro para aprender com os outros, mas aprender com você é a pior coisa que existe. É a coisa mais estranha que existe. E tomara que todos eles assistam esse vídeo. Se não assistir, corta para mim, arruma um celular aí da PLX e dispara para eles receber esse pedaço. Que eu amo eles, inclusive, mas eu não cuido da vida deles. E eu vou contar um segredo para você. Para dar salto de tempo, muitas vezes você vai ter que deixar muita gente.
Porque elas te prendem no tempo. Como que faz para avançar 10 anos? Muito simples. Mesmo que você não estiver andando comigo em 2022, pega seus 12 primeiros dias e vive exatamente do jeito que você quer viver daqui 10 anos. 12 dias. Pode anotar essa tarefa. Eu vou viver essa tarefa. Vou tirar 12 dias com os alunos do pior ano de 2022. E nós vamos ficar 12 dias exatamente mostrando como é que vai ser aquele primeiro ano e o desdobrar dele. Só que a gente vai fazer só coisa idiota. Coisa idiota. Do nível. Você quer que eu te mostre o nível? Eu vou dar uma tarefa. Você vai no restaurante mais caro com a sua cabeça der conta de entrar. Você vai pedir só um suco. Pedir um suco. Vai dar uns R$200 o suco. Você vai sentar com a sua melhor roupa. Você vai sentar lá. Vai pedir o suco e vai desfrutar. Eu estou te falando que você vai pedir só o suco, porque vai ter uma sequência de coisas que vai te custar. E aí você vai falar, eu vou... Cara, anota aí. Ensaie a vida que você quer. Se você tiver acesso, você tem posse. Se você não acessar, não tem como ter posse. Uma coisa que eu percebi que me fez chegar até aqui foi: tudo que eu tenho posse hoje eu acessei de outra pessoa. Tudo. Várias coisas eu nunca tive coragem de ver, nem de tocar, nem de achar que eu poderia, nunca. Mas em todas que eu tive acesso, a fala saiu da boca assim, ó: não aceito menos que isso. Está acessado. Posse, fala com a boca assim: posse vem depois de acesso. Vou te dar um exemplo. Você é filho de um pai rico, seu pai te dá uma fortuna de 10 milhões de reais. Você tomou posse sem acesso. Se ele não te ensinar a acessar a riqueza, ele põe 10 milhões na sua mão, você vai torrar. Coloque um prêmio da Mega Sena na mão do idiota. Do idiota. O Pablo está falando que a pessoa que joga na cena é idiota? Eu não estou falando. É certeza que ela é idiota. Porque não faz sentido você jogar na Mega Sena. Alguém pergunta para mim, por que não faz sentido? É só você olhar para o histórico. Quem joga nunca ganha, e os que ganham nunca fica com prêmio. É só um idiota para mexer com isso. Então fala com a boquinha assim, esfrega a mãozinha assim, esfrega. Fala assim: eu sou a minha própria Mega Sena. Então, tá tudo certo. Vem. Acontece. Quando eu falei isso a primeira vez, um aluno meu no Método IP me questionou. Interessante você falar isso, né? Mas você não é tão rico assim para você falar isso. Ô menino, você que falou isso para mim, deixa eu falar uma coisa. Eu já ganhei o dia de 2 Mega Sena em um dia. Mas é daquela do final do ano acumulada, né? Essas Mega Sena de 6, de 17 milhões, não. Eu falava sem ter para acessar, porque quem tem acesso tem o quê? Posse. Agora, quando você entende o que é encurtador de tempo, você vai ter posse e você vai fazer o que você quiser. Só que as pessoas não entendem isso. Alguns já estão ofendidos. Mas o que você tem contra? Eu não tenho nada, amigo. Você banca um sistema que você não ganha. Mas isso é a fezinha. Quem é CDR? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu gravei um módulo hoje que vocês vão chocar. Não, vocês vão chocar. Os caras que estavam na garagem de casa hoje, assistindo a aula, ficaram passando mal. Eu tinha que filmar eles para vocês verem a cara deles. Mostrando, né, Tiago? Eles estavam doidos, assim, eles não conseguiam nem terminar, estavam loucos, explodindo a cabeça deles. Porque eu falei, cara, é tão simples, olha isso aqui. Aí os caras falaram, mas o que é isso? Eu nunca vi. Mas o fato de você não ver, não quer dizer que é novo. É você que é retrógrado. É você que é desconectado das coisas que sempre já existiram. Eu quero que você entenda o seguinte: se você desenterrar coisas que tem aí dentro, você consegue encurtar tempo. Você não consegue nem voltar no tempo, nem avançar no tempo, mas você pode fazer o que você viveria daqui 10 anos vindo agora. É ser pleno no agora, ser governante no agora. Alguém me perguntou hoje, por que você demorou tanto para comprar um helicóptero? Eu fiz só uma sequência. Primeiro eu vou comprar isso, depois isso, isso e isso. E eu falei, eu não vou quebrar essa cadeia, eu quero fazer assim exatamente. Eu paguei o jato num dia, no outro dia eu comprei o helicóptero. Porque eu falei, ele tem que vir depois do jato.
E foi desse jeito. Eu comprei uma coisa num dia e o outro no outro dia. É uma aquisição de 20 milhões de reais. Só que é o seguinte, eu pus na minha cabeça. Esse prédio aqui, por exemplo, ele poderia vir depois dessas aquisições. Só que eu falei, primeiro eu quero o prédio. Depois eu compro esse. E foi assim, uma sequência. Só que, Pablo, como que você faz isso? É muito simples. Não tem como fazer esses grandes feitos sem encurtar tempo. Porque salário não paga isso. Por que um monte de gente quer ser do alto escalão do funcionalismo público e quer fazer parte de política? Para experimentar coisas que eles não dão conta de experimentar sozinhos, empreendendo com as próprias mãos. Então eles preferem rifar um dinheiro, uma energia pública. Teve gente aí que passou no governo por 13 anos que roubou 6 trilhões. 6 tri, eu não falei bi, estou falando tri. Aí alguém pergunta para mim, por que esses caras roubaram isso? É muito simples, porque eles não dão conta de empreender com as próprias mãos. E eles querem financiar um sistema que não pode morrer, senão eles tudo morrem, que é a única coisa que eles acreditam na vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você tiver fé coletiva, a única coisa que você tem chama fezes. Eu vi um pastor uma vez no rádio e ele soltou um código celestial. Na verdade não foi um celestial não, foi da terra mesmo. Ele falou assim, irmão, se a minha fé, desse jeito, se juntar com as fezes dos irmãos, nós vamos conseguir. Aí eu falei, isso é um código. Fala com a boca assim, ó, fé individual. Fala assim, sabedoria individual. Fala assim, salvação individual. Fala assim, ó, prosperidade individual. Agora, revolta, resistência, pobreza, todas essas coisas são coletivas. Então, nunca uma revolução vai tratar quem você é. Eu quero que você entenda isso. Pablo, como que encurta o tempo? Você vai ter que voltar para dentro de você. Você vai ter que voltar para dentro de você. Tem gente, inclusive aí na internet, aperta o like aí, por favor. Tem gente que acredita que é ele salvo, aí a casa dele está salva. Moço, vai ler a Bíblia. Tem gente que acredita que vai na igreja e dá o dízimo, vai ser salvo. Você vai encontrar com o Rei da Glória na sua frente, ele vai falar assim, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Não, peraí, Jesus. Pode falar. Eu expulsei demônio no seu nome, curei enfermo no seu nome. Aí ele vai falar assim, deixa eu explicar uma coisa. Aparta-te de mim que eu não vos conheço. Não é sobre o que você fez para mim, é sobre quem você é. Você não se enxergou, você não entendeu que você era um general naquela geração. E você achou que era sobre fazer trabalho. Eu não estou atrás de profissionais, estou atrás de filhos. Os profissionais não têm autorização para entrar no reino. Os profissionais são os religiosos. Eu estou atrás de filhos. Talvez você não expulsou nenhum demônio e vai reinar. Eu duvido. Se você... Agora você tem que expulsar pelo menos 2 demônios para provar que você dominou alguma coisa.